Muito bem, pessoal. Em 1838, o então deputado Bernardo Pereira Vasconcelos escrevia: "Fui liberal. Então, a liberdade era nova para o país, estava nas aspirações de todos, mas não nas leis, não nas ideias práticas. O poder era tudo. Fui liberal. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam e tudo comprometeram, e muito comprometeram." Então, o texto aí de crítica do Bernardo Pereira Vasconcelos a respeito do próprio sistema político brasileiro. O texto se reporta ao quê? A que momento? De 38? Sim, alguma coisa que aconteceu e que acabou deixando revoltado esse simpático deputado aí. Fala a respeito do ato adicional, a instabilidade política dele decorrente e as constantes ameaças de fragmentação do território. Está certíssimo isso aqui. O ato adicional foi assinado 4 anos antes, em 1834. Tá? O que acontece é que o ato adicional ele acaba marcando o período regencial por ser uma experiência meio que fracassada de um regime republicano. Por quê? Porque nós elegíamos o regente. Em especial a partir do ato adicional, quando foi feita a emenda, vamos dizer assim, para eleger um regente só. É o que a gente chama de regência una. Então você tem um único regente. Que aqui no momento, ou foi o padre Feijó, de caráter mais liberal, tá? E o Pedro de Araújo Lima, de tendências mais conservadoras. Tá? Então você tem os dois representantes aqui que fizeram parte da regência una no Brasil. Aqui ele fala em constantes ameaças e fragmentação. Né? Essas constantes ameaças podem ser colocadas através das revoltas, como por exemplo foi o caso da Balaiada, no Maranhão, da Cabanagem, no Pará, da Sabinada, na Bahia, e a Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Tá? Então você tem aqui alguns elementos que concretizam a questão como certa. Ok? Vamos ver o que está nas outras de errado. Vamos ver lá. Na letra B, você tem o seguinte: fala a respeito do golpe da maioridade, que foi a estratégia usada pelos liberais, que favoreceu o grupo de políticos palacianos. O golpe da maioridade acaba tendo, aqui no caso, a ascensão de Dom Pedro II. Puxa, está certo isso aqui, né? Sim. Porém, isso acontece em 1840, 2 anos depois do texto ter sido colocado em prática. Na letra C, portanto falso, né? Está falando de um período depois. Ao declínio do Império, abalado pelas crises militares e da abolição. Mesma coisa, isso aqui acontece no final da monarquia. Na letra D, a crise sucessória portuguesa e a consequente abdicação de Dom Pedro. Aqui acontece um período muito anterior ao que ele está sendo, no caso, referindo na questão. Na letra E, ao Ministério da Conciliação, marcado pela estabilidade econômica e pela aliança entre liberais e conservadores, também falso. Por quê? Esse Ministério da Conciliação é de 1847 a 1855, ou seja, é no período posterior ao que está sendo retratado na questão. Ok? Correto, então, apenas a letra A.